As imagens mais impressionantes do tsunami no Japão e sobreviveu para mostrá-las ao mundo. O desastre completa um ano neste domingo. Nossa equipe refez o percurso nas cidades atingidas. A jornada começa em Tóquio, onde flagramos o exato momento em que a terra tremeu. Essa é a nossa reportagem da semana. No dia 11 de março de 2011, a nossa equipe gravava uma reportagem nesse shopping de Tóquio. Nossa câmera estava ligada quando, por volta de 2 da tarde, a terra começou a tremer. Filme, puta! Filme! Tá todo mundo correndo, assustado, porque começou a tremer agora em Tóquio. Olha só a cara das pessoas assustadas. Tá tudo balançando. Pra mim mesmo uma situação nova, nunca passei por isso na vida. Primeira vez que eu tô sentindo todo mundo bastante assustado, olha só, correndo, vindo pra cá, olhando pra cima, olha lá a placa lá como é que tá balançando. Naquele momento, o Japão era atingido por um terremoto de 9 graus e começava ali a maior crise enfrentada pelo país desde a Segunda Guerra Mundial. Minutos após o tremor, várias cidades foram atingidas por um tsunami. Um ano depois, vamos refazer o percurso de 500 quilômetros pela região que foi mais afetada, a costa nordeste japonesa. Saímos de Tóquio com facilidade. Ano passado levamos 7 horas para percorrer 35 quilômetros. O trânsito agora flui bem, mas logo a paisagem fica desoladora. As cidades atingidas pelo tsunami ainda estão vazias. Poucos edifícios ficaram em pé. Máquinas ainda removem os destroços. As gigantescas montanhas de lixo. Aos poucos, novas casas são construídas. Desse ponto a gente consegue ter uma ideia de quanto o trabalho já avançou aqui na cidade de Kesennuma, por exemplo. Toneladas de entulho foram retiradas desse local, mas uma cena chama a atenção. Olha só esse enorme navio pesqueiro que continua encalhado aqui na área urbana. Nós estamos a 1 quilômetro do mar e no dia do tsunami o navio foi arrastado para cá. Agora as autoridades discutem o que fazer com o navio e muitos defendem que ele fique aqui permanentemente como uma forma de memorial da tragédia. O dia 11 de março de 2011 foi eternizado nessa foto. Um homem de 79 anos boia dentro de uma caixa plástica e estende a mão para salvar uma mulher que se afogava. Um ano depois, encontramos o sobrevivente e herói. Seu Sato nos recebe na casa dele e lembra que tentava escapar de carro do tsunami, mas havia muito trânsito. Ele resolveu abandonar o veículo quando a água se aproximou e entrou na caixa plástica. Foi quando ele viu a mulher que aparece na foto. Seu Sato conseguiu agarrar a mão dela e teve energia para segurá-la até a água baixar. Depois da passagem do tsunami, o Japão e o mundo entraram em alerta com uma possibilidade de uma catástrofe nuclear. A situação hoje está controlada, mas os moradores que viviam num raio de 20 quilômetros em volta da usina ainda não puderam voltar para casa.
Esse é um bairro que foi devastado no dia do tsunami e é aqui que a gente encontrou um exemplo de como os japoneses estão determinados a recomeçar. Olha só, aqui funcionava um antigo salão de cabeleireiro que também foi destruído no dia da tragédia, mas nos últimos meses a família resolveu improvisar para construir um novo salão com a ajuda de amigos e voluntários. Tudo feito de madeira, tudo feito de forma artesanal, mas eles conseguiram abrir as portas novamente e o negócio está funcionando. Mãe e filho estão orgulhosos por salvarem o salão que é da família há 60 anos. Mas não há muito o que fazer, o salão não tem mais vizinhos. O jeito é acreditar que um dia os clientes antigos vão voltar. Nossa viagem segue agora até Ofunato. Ano passado, logo depois do tsunami, nossa equipe conversou com esse senhor de 80 anos, onde eles produziam peixe. Ele também estava determinado a não desistir. Ele está muito triste, mas não vai parar. Seu Seizo tinha uma fábrica de processamento de peixe que foi destruída. Ele caminhava pela fábrica e dizia que em 6 meses tudo iria voltar a funcionar. Veja agora um ano depois. Depois de assistir a trechos da reportagem, ele nos convida a entrar na fábrica para mostrar que cumpriu a palavra. Com a ajuda do governo, tudo foi reformado. Até a câmara frigorífica, onde trabalham mais de 40 funcionários. Eu vou perguntar para ele, o senhor está feliz? Seu Seizo diz que está ainda mais feliz agora porque conseguiu cumprir a promessa. Ele quer compartilhar essa história e servir de exemplo para outros japoneses. O Japão parou no horário exato em que o terremoto aconteceu. As cidades destruídas pelo tsunami também prestaram homenagem aos mortos e desaparecidos. Às 2h45 da tarde, a terra treme na costa leste do Japão. No escritório de uma emissora de TV, objetos caem das prateleiras, paredes e mesas. No supermercado, as pessoas se abaixam e tentam se proteger. Outras correm na estação de metrô. Tudo balança. Esse rapaz está na calçada, quase não consegue ficar de pé. Em toda parte, alguém se divide entre o instinto de fugir e a necessidade de gravar cada flagrante. Essa é a história da tragédia, contada em depoimentos e imagens dramáticas, registradas pelos próprios sobreviventes em 6 cidades do litoral do Japão. Kamaishi foi a primeira dessas 6 cidades a ser atingida pelo tsunami. Naquela tarde fria de março, começou a nevar. O empresário Kenji Saito foi um dos que tinha uma câmera na mão no momento do terremoto. Ele era dono de uma fábrica de doces. Por causa da força do tremor, Kenji sabia que logo depois viria um tsunami. E começou a gritar para todo mundo sair da fábrica e se proteger. Este cameraman trabalhava numa emissora de TV. Começou a gravar o terremoto dentro da redação. E depois saiu para a rua com a câmera ligada. Tentava registrar tudo que podia. O dono da fábrica de doces correu para o alto de uma colina. Lá de cima, a cidade parecia não saber do perigo que se aproximava.
Às 2h59 da tarde, a onda gigante começou a invadir as ruas rapidamente. O cameraman conta que não consegue esquecer o som dos estragos provocados pela onda gigante. E até hoje, fica chocado ao ver as imagens que ele próprio fez. Diz que parecia um filme, não era realidade. Em segundos, casas, edifícios, pessoas, tudo foi arrastado pela água. O som dos gritos é assustador. Lá embaixo, muita gente corre para tentar se salvar. Do alto do morro, essa mulher se desespera sem poder fazer nada. Era angustiante perceber que nem todo mundo conseguiria subir a tempo. O Funato fica a 26 quilômetros de Kamaishi e é protegida por uma barragem. A população achou que a onda gigante não chegaria lá. O alerta de perigo chegou pouco antes da água fazer os primeiros estragos. Às 3h20 da tarde, o Funato foi a segunda cidade da região a ser atingida pelo tsunami. Este vendedor relembra as imagens chocantes que gravou. Neste trecho da gravação, é possível ouvi-lo gritando com outras pessoas. Todos tentam alertar quem já está lá embaixo. Desesperados, pedem que o tsunami pare. Masao Sato era dono de uma floricultura. Como muitos, ele fugiu para um local mais alto e começou a gravar quando viu a própria casa ser arrastada, como mostra a imagem. No mesmo momento em que o Funato era atingida pelo tsunami, a grande onda chegava a Minami Sanriku. Este professor registrou tudo em vídeo e também em fotos. O material mostra as construções sendo arrastadas e atingindo uma estação de trem. Aqui também é possível ouvir os gritos e o choro das testemunhas da tragédia. Nesta cena, algumas pessoas correm para subir numa outra colina. A onda se aproxima cada vez mais rápido. Elas não sabem se vão conseguir escapar. Essa mulher estava no grupo e foi levada pela onda. Ela conta que só conseguiu sobreviver por causa de uma situação inacreditável. Uma casa que era arrastada passou por baixo dela. E a mulher acabou salva em cima do telhado. Foi como se a casa tivesse ido resgatá-la. O tsunami chegou a Kensunuma, 40 minutos depois do terremoto. O pescador Kenichi conta que antes da onda, o silêncio tomou conta da cidade. Um silêncio aterrorizante. Os bombeiros deram um alerta e as pessoas começaram a fugir. Este outro pescador correu um risco enorme. Na margem do rio, ele gravou a chegada da onda com um celular. Acreditava que a barragem de 3 metros de altura conseguiria deter a força da água. O tsunami vem do mar e invade o rio. Os barcos são arrastados, batem uns nos outros. As sirenes dão um alerta. E
E o pescador continua a gravar perto do rio. Ele observa as casas levadas pela água e nesta imagem a onda invade a rua. Só então o pescador foge. Sabe que tem pouco tempo. A solução é subir numa árvore. No porto de Quecenuma, ninguém estava preparado para a força do tsunami. O homem que trabalhava na empresa de pesca gravou tudo do alto da colina. Aqui, os sobreviventes assistiam calados. O porto ficou 12 metros abaixo do nível do mar. Tagajo foi a última das 6 cidades da região a ser atingida pelas ondas às 3h40 da tarde. Este vendedor lembra que seguia de carro para o trabalho. Ele tinha o costume de deixar a câmera ligada, mas não sabia da aproximação do tsunami. Neste momento, ele para num congestionamento. De repente, um carro à frente dá ré. O motorista sai do carro, que é logo atingido pela água. Numa cena inexplicável, o motorista ainda volta para fechar a porta. O vendedor decide não fugir. Ele mantém a calma e continua gravando. Em 10 segundos, o carro começa a ser arrastado com ele dentro. Naquele momento, o vendedor tomou uma decisão arriscada. Continuar no carro e deixar ser levado pela onda até um lugar seguro. O carro continua sendo arrastado e encalha dentro do que parece ser uma garagem. O lugar está escuro. A água começa a invadir o carro. Mesmo molhada, a câmera continua a gravar. O vendedor decide que era o momento de escapar e nada por alguns segundos sem encontrar a saída. Neste ponto, a gravação termina. O vendedor conta que logo depois ele finalmente chegou à superfície e conseguiu respirar. Para a dona de casa, a cena mais triste foi ver vizinhos que sobreviveram no alto da colina. Durante toda a noite, eles esperaram pelos filhos que, na verdade, já estavam mortos. Apesar da tragédia, os moradores dessas 6 cidades costeiras não mudaram o sentimento que tinham pelo mar. Ainda preservam o respeito e a gratidão.